Olá, meu nome é Eric Contarini e esta é mais uma dica do canal Ler é Vivenciar. E este canal é um canal nascendo agora e precisa da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, além do seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, assim dessa forma o canal ganha mais visibilidade no YouTube e na internet. A dica de leitura de hoje é o livro O Perfume, a História de um Assassino, publicada pelo alemão Patrick Suskind. Quando Patrick Suskind publica essa história, na década de 80, na Alemanha, ele o faz na forma de folhetim. Então ele publica capítulo a capítulo. Só que essa história vai fazer tamanho sucesso que imediatamente vai ser transformada em livro. Inicialmente, na década de 90, esse livro chega para nós apenas como O Perfume, mas com o passar do tempo ele recebe o subtítulo de A História de um Assassino. Então não é spoiler dizer a vocês que Jean-Baptiste Grenouille é um psicopata. Ele não tem nada a oferecer ao mundo. Ele não pode nos dar um sorriso, ele não é capaz de nos dar um grito, ele não pode nem mesmo oferecer seu cheiro. Então essa é uma característica que coloca a história dentro do surrealismo. Em uma Paris fétida, onde as ruas fedem excrementos, onde as pessoas fedem a falta de banho, Jean-Baptiste Grenouille não tem cheiro. E além dessa característica, Jean-Baptiste Grenouille se mostra, desde que nasce, apaixonado por odores. Mas não é só uma paixão. Ele tem um nariz absoluto. Ele é capaz de sentir o menor cheiro diluído no ar. Ele é capaz de catalogar e separar os cheiros em meio a toda a podridão de Paris. Jean-Baptiste Grenouille está fadado a conviver com a rejeição. Ele foi rejeitado pela sua mãe, ele foi rejeitado por sucessivas amas de leite e vai parar em um orfanato, onde ele vai ser recebido, né? Afinal de contas, Madame Gaillard recebe qualquer criança, sem distinção, desde que ela seja paga por isso. Então ela recebe o dinheiro ali, ela tem um contrato para cuidar de Jean-Baptiste Grenouille, e ela nunca vai se incomodar com o fato de Jean-Baptiste Grenouille não ter cheiro, porque na juventude ela sofreu aí uma agressão e acabou perdendo o olfato. As outras crianças que vivem ali no orfanato vão estranhar aquele bebê que parece não enxergá-las, né? Ele olha como se olhasse através delas. E elas percebem também que ele as cheira. Então elas percebem as aletas das narinas do bebê se inflando. Elas percebem que ele as está cheirando. E elas o acham extremamente amedrontador. Então elas vão praticar inúmeras tentativas de assassinato contra Jean-Baptiste Grenouille. Só que são crianças, não tem muita premeditação, são impulsivas, e Jean-Baptiste Grenouille, além de estar fadado à rejeição, ele é um sobrevivente. Então ele vai sobreviver a todas essas tentativas de assassinato durante a sua infância. Mais tarde, já com 12 anos, o contrato que Madame Gaillard tinha de cuidar dele se encerra, e Madame Gaillard vai vendê-lo a um curtume. Um curtume do século XVIII era totalmente insalubre e poucas pessoas sobreviviam por muito tempo trabalhando num lugar como esse. Mas Jean-Baptiste Grenouille é um sobrevivente. E o Sr. Grimal percebe, aí um ano depois, quando Grenouille já tem 13 anos, que ele tem ali um funcionário excelente que não mede esforços em trabalhar e começa a dar pequenas liberdades a Grenouille. O menino aproveita essa oportunidade para suas andanças por Paris, onde ele vai descobrindo uma enormidade de cheiros novos, vai catalogando-os, vai armazenando-os em sua memória.
Em uma dessas suas andanças, Jean-Baptiste Grenouille, ele vai cometer o seu primeiro assassinato. Ele sente, né, um aroma sublime no ar, um aroma que o deixa inebriado, diferente de qualquer coisa que ele já tenha sentido. E ele vai cheirando e consegue capturar uma fita invisível de odor que o leva por 2 quilômetros até a dona desse odor. É uma menina ruiva, de pele alva, muito bela, e ele fica de longe observando-a, cheirando-a, e aos poucos vai se aproximando sem que ela perceba. Quando ela se vira e se assusta, ele já está com as mãos em seu pescoço. Ela morre, ele rasga seu vestido, ele vai se dedicar a cheirar cada centímetro do corpo daquela menina, armazenando na memória aquele aroma sublime. Mas em meio à sua atividade criminosa, ele também sente, ele fareja que outras pessoas estão vindo. Quando elas chegam e o estardalhaço se faz por causa de um assassinato, ele já está longe e seguro. E ele leva agora um sentimento de alegria, o primeiro de sua vida. Ele leva dentro do peito um sentimento de felicidade. O fato dessa felicidade advir de um assassinato não lhe incomoda. Ele nem se lembra do rosto da menina. Afinal de contas, nós temos aqui um pequeno monstro. Em outras andanças, Jean-Baptiste vai perceber, através de aromas que ele percebe vindo de perfumarias, que esse é o destino dele. Então ele vai convencer um perfumista a aceitá-lo como aprendiz e vai aprender a lidar com os aromas, vai aprender a extrair óleos essenciais de matérias-primas, mas esse conhecimento ainda é muito limitado para ele e ele vai querer sair andando para conhecer novas técnicas. E ele faz um acordo com o perfumista, o Sr. Baldini, de que desde que ele fique mais 3 anos trabalhando para o mestre perfumista, depois o mestre perfumista vai lhe dar uma carta de recomendação, um título de auxiliar e também um pouco de dinheiro, e vai indicar a direção que Jean-Baptiste Grenouille deve pegar para encontrar novas maneiras de extrair odores, de extrair aromas. Nessas andanças, Jean-Baptiste Grenouille descobre um novo aroma maravilhoso, inebriante como o primeiro, porém ele vem também de uma garota ruiva, de pele alva, mas que ainda não atingiu a puberdade. Jean-Baptiste já sabe nesse interim que as meninas que não atingiram a puberdade ainda não têm seu cheiro completo. Então ele vai esperar o tempo correto. A partir disso, ele decide que quando capturar esse aroma, quando capturar esse cheiro, ele vai fazer um verdadeiro perfume. Um perfume que possa controlar as pessoas. Afinal de contas, você pode fechar os olhos, você pode tampar os ouvidos, mas você não pode deixar de respirar. E os aromas são irmãos da respiração. A cada respiração, eles adentram no seu nariz e penetram no seu organismo. Vão direto ao seu coração. Então era assim que Jean-Baptiste Grenouille queria conquistar as pessoas, com um perfume perfeito. E aí ele vai começar uma onda de crimes relacionadas com o seu objetivo final. O resto é spoiler. Então eu vos deixo aqui, meus queridos, com esta nova dica de leitura. É lógico que não é um lançamento, mas sim existem edições novas para vender. Então quem não leu tem aí a oportunidade tanto de garimpar sebos quanto de encontrar o livro em livrarias.
Quem já leu, por favor, comente aqui embaixo, diga o que achou do livro. Quem assistiu o filme, comente também. Agora eu tenho uma ressalva em relação ao filme. O filme tem algumas alterações bem suaves que você nem percebe se faz muito tempo que você leu o livro, né? Então o filme é muito bem adaptado. O final é absolutamente maravilhoso, mas eu acredito que se você assistiu sem ter lido o livro, talvez você não entenda o final, talvez você tenha uma dificuldade maior de aceitar o final. Então, primeiro leia o livro e só depois assista ao filme. Se você ainda não deu seu like, não se esqueça, por favor, inscreva-se no canal e até a nossa próxima dica de leitura. Até!